Para mim, né, acho que é uma coisa muito pessoal, mas eu me lembro que eu toquei muito Schubert também durante a graduação, e na minha opinião essa sonata é mais difícil, né, do que a Si bemol. Então, eu queria primeiro te perguntar assim, o seu próprio diagnóstico, né, como você se sente? É nova a peça? Como você se sente que foi, que está a peça? A minha principal dificuldade acho que é controlar, manter o som assim, o mais linear possível, né, sem fugir das bordas tanto de baixo de cima, assim, que imagino. E é nova a peça? Sim, é nova. Ok. Imagens, sabe? Imagens. Pastoral. O que mais que começa assim? O quarto. Ok, então essa tem que saber, né? No geral, eu acho assim, Schubert também, né? Já está no paraíso, não está tentando, né? Um pouco aquela coisa, dizem que Mahler, aliás, diz que assim, o precursor a Bruckner, inclusive na duração dos movimentos, é Schubert. O primeiro movimento da Si bemol, esse primeiro movimento. Antes de Bruckner, basicamente Schubert é o link direto, né? E eu acho que é o link direto também emocionalmente, porque todo mundo fala, Mahler é a luta, né? A luta pelo paraíso e pela ressurreição. Não? Mas aí chega. Mas aí quando chega no paraíso acaba a sinfonia. E Bruckner e ou seja, como você, eu acho que assim, você está preocupado, né, com essa coisa de manter o som perfeito, é um estágio, né, e é preciso, eu entendo tudo isso, mas eu acho que a sensação, pelo menos, interessantemente, contraintuitivamente, de você manter a atenção do seu público ao longo de uma peça como essa, é simplesmente através de estrutura, né? Eu, como ouvinte, eu não tenho que saber muito das suas batalhas para que pianissimo seja diferente de pianicíssimo, que aqui e ali, né? E eu sinto que eu estou um pouco assim, monotônica a expressão, né? O Leopold me falava isso também sobre Schubert, que é tudo tão sagrado que a gente não quer encostar em nada, às vezes tem que encostar, né? Então, vamos pensando ao longo da peça nisso como pano de fundo, né? Às vezes tem que ser, né? Deixa eu entender a estrutura, isso é tudo tão precioso, microscópico aqui, né? Deixa eu ver a arquitetura geral da peça. Uma coisa, às vezes, um pouco menos de pedal, porque eu entendo que ainda é sinfônico, que tem um elemento rítmico nesse monte de oitava, né? Eu acho que às vezes é um pouco acumulado demais. Então vamos lá, começo. E foi acidente ou você realmente quer? Cuidado com como você transiciona. Toma aí, ó. O paraíso de Dante tem vários círculos, tanto para baixo como para cima, é um pouco isso, né? Então essa pausa me traz com você. E relaxa. Eu sei que é difícil, mas relaxa. Microdinâmica
dinâmica, sempre pianicíssima, andando em casca de ouro. Em todas as notas está em presença. Não é só dinâmica, é caráter. Então, primeiro, fascinação, eu estou em 4 e mais humano. Mas você chega tão direto, é um cabelo. Coloca. Schubert, Lieder, Dietrich Fischer-Dieskau, conecta. Ainda ouve o fado. É no limite, né? Se faz demais, ele fica maneirismo. Mas ele escreve esses pequenos acentos e eu acho que é a maneira dele dizer uma pequena liberdade lógica, como se fosse Ich weiß nicht mehr, wo ich soll. Se fosse alguma coisa para não ir, pode ser de novo. Esse pedaço. Realmente o final do primeiro período da peça inteira. Então, muito cuidado. Agora já que está ótimo, estou feliz, não deixa a música parada. Introdução. Mas quando começa a peça, nunca perca, não estabiliza. Se
pouco de ser microscópico o teu fraseado, até se você cometer alguns erros de fraseado, estuda simplesmente pensando nas grandes frases harmônicas. Que nem o Zimmermann fala, toca rápido uma vez, para entender literalmente quão grande é a frase. Depois você vai tocar, mesmo quando tocar no normal, ainda levando o público até aqui. Me lembra muito. Exatamente o que é, e eu acho que tem a ver com esse entendimento harmônico. Quando você vê assim, para mim, logicamente, na parte da regência é a minha referência, quando você vê o utilidade que é regendo uma sinfonia de Bruckner, que aquele negócio vai construindo e você sabe que é 10 minutos depois, né? E é mínimo aqui, mas internamente você sabe exatamente, não acabou isso. Tem as minúcias, pequenos crescendo, decrescendo, se fraseia bem como sempre, mas de repente, primeiro capítulo, passaram os meus 10 minutos. Entende? Né? Então, essa coisa é um pouco maior. Vamos fazer 2, 3 minutinhos mais, depois a gente transfere para lá. Pode ser, talvez, então. Você tem a sua qualidade, é o seu maior inimigo também. Não é? Você tem essa coisa, uma musicalidade interna que de repente, em algum momento, então tem que ter um pouco mais esse tensão e relaxamento. Às vezes sim, né? Às vezes não. Um pouco mais de flexibilidade. Vamos então daqui. A gente tem que terminar. Pode mudar o som e a cor, mas continua. Então a gente continua até ela voltar, né? Até a gente saber se dá para Então, continua. Então, entende o que quer dizer? Se você faz tudo isso estável logicamente, daí chega finalmente o momento como. Aí você pode mostrar uma tela, entende? Vamos para frente, então.
diferencia. Ok, a lógica boa. Som, cuidado, tem pequeno acento. Estou pensando na música. Tá no cabelo de pedal demais, tá no cabelo. Tudo ótimo. Um detalhe final que eu acho que, assim, não sei se tem que fazer alguma coisa, mas tem que estar consciente. Eterno. Entende? Essa, que daí, quando finalmente, depois de uma página inteira, então fica conscientíssimo quando você toca e vê se você consegue levar. Mais uma vez. Sua, que às vezes eu acho que é de hábito. Você tem esse gesto, eu conheço esse gesto seu de. Sim. Às vezes é de hábito. E às vezes. Oi? Já falou isso. Dá pra acabar assim também. Não precisa ser deixa pro final do movimento. Não aconteceu nada, entendeu? Só assim, questão de. Então, pensa talvez, agora que está falando, pensa em estrutura maior. Pode ser o compasso inteiro aqui, é uma dinâmica diferente. Entende? São maior as células nas quais diferenciar. O Zimmermann faz isso bem. Às vezes ele diferencia menos os detalhes, mas aí você tem uma impressão muito maior, justamente porque é mais estável, o cabelo é mais estático, mas aí blocos, né? Lógico, às vezes eu acho que ele peca no fraseado em alguns momentos, né? Então precisa desse equilíbrio, mas você está certamente no outro extremo, ok? Ok, então vamos... pode ser... Todas as notas ao invés de uma só. Não. Essa é difícil, hein? Eu não sei, né? Buraco não pode ter. Você precisa, em algum momento, você está nessa harmonia. Como é que ele falou? O bloco de Ensurs, o Horowitz tocando de Liszt. Liszt, Schubert sempre tem uma certa Viena. Então, você vê como você faz essa transição sem fazer buraco, mas ao mesmo tempo tem que ter um diminuindo.
aí é trágico de verdade, entende? Então, não apenas vou fazer da última vez foi, e dessa vez todo mundo espera. Esse pontuado é funeral, sempre, procissão funeral em Viena, né? Eu ouviria bastante, aliás, Raduca, né? Inclusive a gravação dele, desse tipo de coisa, né? Mas quando é vai, o som pode ser ou se sorrir, basicamente. Então, é permitido esses extremos, né? Passa direto? Saiu. Ok. Mas assim, as 5 precisam ser... Está todo mundo fora, né? Ok. Obrigada. Obrigado. Bom, um cabelo diferente da sua lógica. O que acontece para você, Daniel? Você sente que ela... Como que você sente, Samuel? Eu sinto que ela mantém tensa. Entende aquela coisa? Se fosse... Regentes têm maneiras diferentes de mostrar isso. Né? Se fosse Tiridato, se fosse Pablo, se fosse Gergiev, né? Então, assim, fisicamente eu preciso ver alguma coisa, porque aqui você não influencia mais o som com a tua mão, então não, certamente que não é. Não precisa ser essa versão, alguma coisa. Melhor tomar um tempo depois do crescendo antes do piano, um ligeiro tempo lógico, do que arredondar o verbo. Não tem, né? É quadrado aqui. Algo assim, né? Tudo bem ter um cabelo de central. Não.
antes. Piano crescendo. Sorry. Pianissimo. Diminuendo. Mezzo forte. Então, você vê, muito se fala, né, que Schubert às vezes é um pouco descuidado na escrita, não é Beethoven? É verdade, algumas coisas, mas outras ele realmente marca minuciosamente. Então, espera que uma vez faz o que ele escreveu aqui, questão de dinâmica, direto do piano aqui. Pronto. Piano. Fica aqui, ó. Pianíssimo de verdade. Uma corda. Diminuendo. Mezzo forte caloroso. Generoso do impacto. Uma vida bela. Isso aqui me falta. Pequeno espaço. Isso. Então, eu estudaria uma vez, estuda livre mesmo. Schubert tem importância, porque não é tudo precioso, tudo sem ter coragem de tocar. Só o sentimento, não o gosto, não é só o sentimento. Mas bem igual. Agora fermata na pauta, fermata, prepara. Exato. E eu acho bonito aqui. O quarteto da igreja cantando. Exato. Então, vamos em frente um pouquinho, vai. Eu não sei, para mim é um cabelo rápido. O ritmo pode até ser preciso, mas eu preciso ter que ter tempo suficiente, pelo menos, de eu ouvir que são 3 notas que fazem assim, pá, pá. Não é? E não rá. Pá, pá. Patética tem que ser a nota curta, entende? A nota longa todo mundo ouve. Imagem, caráter, sentimento, literatura, sol menor. Sol menor. Acho que esse é o São João, mais horrorosa de todos os tipos de sentimento, né? Horrível aquele começo. Eu acho que o teu forte é muito. Você toca dinâmica fortíssimo, mas eu não sinto esse caráter frágil e você, né, qualquer coisa de teatro, você alivia. Você pensa, o certo aqui é começar menos para crescer. Eu não tenho aí o que é certo, entende? O sentimento. Ainda se eu estudasse essa peça, a dinâmica exata. Talvez fizesse um pouco, mas eu preciso sentir primariamente de você que o caráter ainda é o trágico. De repente mudou, né? Agora não desiste do caráter.
mais tarde. Basicamente, no direto. Fortíssimo. E sente a nota longa. Olha, eu não sei se aqui, Daniel, a gente deve trocar por data, mas 2 semanas atrás eu estava assistindo o ensaio da Sétima de Bruckner com Jaap van Zweden, que era o diretor da Franco de Nova York, antes do Douglas. E ele falou assim, para mim, Bruckner, eu me imagino no local em que ele escrevia a órgão, as suas sinfonias, 2 eixos, sempre a cruz. Algumas partes da música de Bruckner são verticais, ponto final. Nesses momentos paralelos, homofônicos, mais tensão, basicamente. E nos momentos horizontais, não hesite em deixar a música fluir e as harmonias acontecem por si só, digamos assim. Né? Lógico que você tem que sentir e modular junto internamente, mas acontece por si só. Eu diria, leia um pouco mais de atenção, porque tem algumas informações dinâmicas aqui que podem resolver, basicamente, sem você precisar de grandes malabarismos filosóficos para estar escrito. Algumas coisas estão simplesmente escritas, né? Vamos talvez fazer a coda. Pode ser só o final para a gente fechar? E não relaxar que acabou o primeiro círculo, agora segundo, não. Vai subindo, né?
Talvez aqui um pouquinho. Aqui você tem que ter um timing pequeno. E aqui você pode usar o seu gesto signature. Liga com o acorde ou com o som? Eu ligaria um pouco o som, mas eu não entendo isso como uma ligatura de faseado. Eu não deixaria talvez um buraco grande, não faz sentido para mim. Né? Imagina que você teria uma ótima sala, te daria uma acústica aí, mas aqui finalmente. E mesmo assim não acabou a sonata, entende?